Olá, vou apresentar para vocês a Sacola da Independência. No dia 7 de setembro, comemoramos o Dia da Independência do Brasil, mas esse fato não ocorreu ontem, foi há muito tempo. E para melhor explicar a vocês, vou contar um pouco sobre a história do nosso país. Em 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto pelos portugueses, que erraram a rota, ao invés de irem para a Índia, vieram para o Brasil. Só que aqui no Brasil já havia nossos habitantes, que eram os índios. Sendo assim, o Brasil virou colônia de Portugal. Tudo o que acontecia aqui precisava ser decidido por Portugal. Para melhor controlar, os portugueses levavam todas as riquezas do nosso país: o ouro, pau-brasil, pedras preciosas e assim por diante. Em 1808, o rei de Portugal veio morar no Brasil com toda a sua família. Em 1821, Dom Pedro e Carlota Joaquina, os pais de Dom Pedro, voltaram para Portugal. Enquanto isso, no Brasil, Dom Pedro e Leopoldina ficaram como representantes da coroa portuguesa. Depois de crescer no Brasil, Dom Pedro se apaixonou pelo Brasil e por seu povo. No final de 1821, Dom João queria total poder do Brasil, então ele resolveu escrever uma carta a Pedro. Pedro, volte logo a Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. Depois de muito pensar, Pedro não concordou com sua volta e no dia 9 de janeiro de 1822, ele declarou ao povo que queria ficar no Brasil. O povo ficou super feliz e aclamaram ele. E este dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Mas o seu pai não gostou dessa decisão e começou a traçar uma rixa entre os dois povos. Em 2 de setembro do mesmo ano, Maria Leopoldina, com o auxílio de José Bonifácio, assinaram a Declaração da Independência. Então, Maria Leopoldina pediu que entregassem a declaração a Dom Pedro I, que tinha ido a uma viagem a São Paulo. Então, Dom Pedro I ficou sabendo da notícia e, às margens do rio Ipiranga, ele proclamou independência ou morte, ou seja, o Brasil se tornava independente de Portugal. Então, o povo ficou sabendo desse ato heróico e aclamaram Dom Pedro I, que antes era príncipe, agora imperador do Brasil. Sua coroação foi no dia 1º de dezembro. Mas Portugal só reconheceu a independência do Brasil depois de 2 anos, ou seja, só depois de 2 anos que o Brasil se tornou livre de Portugal. Então, essa foi a história do nosso país.